Boa tarde a todos e a todas. Mas eu quero ver ânimo, gente. Vamos falar de um tema muito importante, educação infantil, como prelúdio para a alfabetização. Boa tarde! Que bom, temos que estar todos bem animados, com a energia assim bem legal, para estarmos assistindo essa que é a penúltima mesa e que vai tratar de um tema muito importante e que faz parte do cotidiano de nós, enquanto dirigentes municipais de educação, que é a educação infantil como prelúdio para a alfabetização. E hoje nós teremos nessa mesa pessoas importantíssimas, pessoas que pesquisaram, se dedicaram e poderá contribuir conosco. Nós sabemos que a educação infantil, ela desempenha um papel de crucial importância na formação dos nossos alunos e alunas. A educação infantil semeia as bases e estabelece alicerces significativos para a aprendizagem futura e prepara para o processo de alfabetização. No entanto, ela não pode ser confundida como período preparatório para a alfabetização. Ela tem uma especificidade que necessita ser respeitada. Durante os primeiros anos de vida, o cérebro de uma criança de até 3 anos, ele faz de 700 a 1000 novas conexões por segundo. E isso cria um cenário ideal para a aquisição de habilidades linguísticas. No entanto, a educação infantil jamais poderá deixar de lado o seu papel lúdico, de cuidar e educar, de brincar e aprender. O aprendizado na educação infantil, ele é fortemente impulsionado pelo brincar, mas é um brincar de forma séria, não é qualquer brincadeira. Deverão ser conduzidas a prática pedagógica com um planejamento metódico, intencional, planejado, que possa garantir a toda criança o direito constitucional de ter, além do acesso, a permanência e a aprendizagem. É necessário olharmos para a educação infantil como educação, como a primeira etapa da educação básica, e não como assistencialismo, igual muitos anos a história trouxe para as práticas pedagógicas, a educação infantil apenas como um lugar da criança ficar. É necessário realmente que haja uma intenção por parte do professor e dos gestores em relação às práticas pedagógicas. Hoje, atualmente, nós temos 6.628.969 crianças matriculadas nas redes de ensino. Dessas, 26% é na rede privada e 74% é na rede pública. Dos 74% que é matriculado na rede pública, praticamente quase 100% pertence à jurisprudência dos municípios. São os municípios que fazem a educação infantil em nosso país. Quando nós trazemos isso em números, ainda é muito alarmante, é muito preocupante. Por quê? Hoje nós temos apenas 37% das crianças de 0 a 3 anos com acesso à educação infantil. E apenas 93% das crianças da etapa pré-escola, 4 e 5 anos, garantindo o seu acesso. E quando nós falamos da alfabetização, que é a etapa seguinte, o número ainda é mais preocupante. Dados do próprio Ministério da Educação de 2022, publicados em 2023, aponta que a cada 10 crianças que concluem o 2º ano do ensino fundamental, apenas 4 crianças se apropriaram do processo de leitura e escrita, ou seja, conclui o 2º ano do ensino fundamental sabendo ler e escrever. E hoje, para trazer contribuições e fundamentar a nossa prática e o debate nos nossos municípios brasileiros, eu convido primeiramente a nossa querida professora Mariana Luz, CEL, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que estará, então, contribuindo com esse debate. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Márcia. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui
Eu estou muito feliz, em nome da Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, de fazer parte desse fórum lindo, extraordinário, azul. E quero começar fazendo uma enquete. Eu vou pedir que cada um de vocês, se amar pelo menos uma criança pequena, levantar a mão. Olha, é uma unanimidade. Amor entre todos nós pelas crianças pequenas. E eu tenho certeza que esse amor não é só pela nossa criança, pela a qual vocês pensaram ou atribuem um amor direto. Eu tenho certeza que esse amor é para todas as crianças do nosso país. É para os 20 milhões de crianças na primeira infância, que estão ou na creche ou na pré-escola e que compõem esse mundo mágico da educação infantil. E lembra que o Luiz Miguel, numa mesa, disse que tinha uma mãe atrasada para um voo? Eu sou mãe de um bebê de 11 meses, ainda amamentando. Peço desculpas às integrantes de mesa e a todos vocês que vou ter que sair assim que eu acabar de falar para pegar esse voo, para amamentar meu bebê ainda. E ele é o Tomás. Mas eu quero contar também do Arthur, que é meu filho de 6 anos. Porque o Arthur começou as aulas hoje, ele voltou para a escola hoje, ele estava entusiasmadérrimo. E esse fim de semana, a gente estava olhando para um dos materiais, tinha várias atividades que ele tinha que fazer, e eu vou contar uma delas, porque eu acho que traz um pouco da emoção, do carinho e do que eu quero que vocês pensem e extraiam dessa nossa conversa aqui hoje. Uma das atividades que o Arthur tinha que fazer era ler os livros da escola, e ele tinha um caderno no qual ele desenhava sobre a parte preferida do livro e depois ele escrevia. Ele está no primeiro ano e ele escrevia nas palavras dele o que significava essa parte. E a gente tinha feito isso, tinha feito algumas leituras nesse fim de semana, e a gente não li uma história para ele à noite, no sábado. Aí chegou ontem, na véspera da volta, a gente estava também fazendo atividades, arrumando a mochila e tudo, e ele leu para mim os livrinhos que ele tinha que ler. E a gente já ia se despedir, dar boa noite, dormir, e ele vira para mim e fala assim: mas mamãe, 2 dias sem história? Aí eu falei: como assim, filho? A gente leu e tudo. Ele: não, mas você não leu para mim ontem nem hoje. Eu falei: Arthur, você tem toda a razão, vamos pegar um livro e a mamãe vai contar uma história. E essa é a cabeça, esse é o cérebro, professora Elvira, de uma criança privilegiada, uma criança que tem pais ativos, responsivos, que tem professores incríveis, que eu sei que estão em todas as redes de vocês, mas que entra no processo de alfabetização com uma educação infantil de qualidade, que está amparada nessas diferentes dimensões, que são o seio da família, é a escola, mas é também esse contorno de práticas lúdicas, de brincadeira, de intencionalidade pedagógica e de vínculo com o que é esse processo tão rico e fundamental da educação infantil, que cria essa base estruturante para que a alfabetização ocorra com qualidade, com fluidez e com a possibilidade real de acontecer na idade certa. Eu tenho alguns slides que eu vou falar, mas eu não queria deixar de contar essa história porque ela me emocionou muito esse fim de semana, e eu falei, ela é muito oportuna para esse fórum, para essa conversa que a gente vai ter, que garante a educação infantil no nosso dia a dia, com a prioridade que ela precisa ter. Então, vou pedir para a gente colocar os slides, eu tenho alguns slides, e eu começo neles contando, para quem não conhece a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, que a gente está há 58 anos no campo social, e o nosso foco de atuação é a primeira infância, são as crianças pequenas, é por elas que a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, e é por elas que a gente escolheu atuar também por meio da política pública, porque a gente acredita que é na política pública que a gente consegue ter capilaridade, é na política pública que a gente consegue ter a força e a potência de mudar a educação no Brasil. Isso foi visto hoje aqui. A secretária Kátia falou da educação infantil não só como importante, mas como fundamental para a alfabetização bem acontecer, e é nisso que a Fundação Maria Cecília também acredita. Não sei se a gente tem os slides, mas eu posso continuar. Além do foco à primeira infância, o que a Fundação Maria Cecília elegeu, gente, são 3 áreas de atuação. Então, a gente tem parentalidade, educação infantil e a lógica de avaliação. Inclusive, já fazendo uma propaganda, tem materiais de uma das últimas avaliações que a gente fez aí,
nas cadeiras de vocês receberam. E amanhã, às 10h30, a equipe que está aqui, a Beatriz Abuchainha, e a Leila e o Rafael, que são a equipe da Fundação que estarão aqui amanhã, conduzirão uma das oficinas sobre avaliação da educação infantil com base nesse instrumento. Eu sei que já temos uns 300 inscritos, mas eu recomendo a quem mais puder superlotar a sala da oficina, porque está, além de tudo, divertido a oficina que a gente preparou e que eu faço uma propaganda breve. E dentro do que eu programei para contar aqui, gente, o que a gente queria trazer? A gente queria trazer justamente o que é a lógica de algo que a Márcia já trouxe, que eu não vou me estender, porque a professora Elvira é uma especialista na neurociência. Mas a neurociência tem repetidamente trazido as evidências da potência do cérebro nessa fase da vida. Então, o que a gente tem que olhar? A gente normalmente olha uma janela de oportunidade. Às vezes eu acho que a lógica inversa até traz mais ênfase. Se a gente olhar, se a gente não usar essa janela, a gente está gerando um risco para a sociedade brasileira da gente não conseguir formar ou constituir todas essas conexões cerebrais que a Márcia já trouxe, todas essas sinapses. Hoje há imagens de cérebros bem constituídos e cérebros negligenciados, que a gente vê a diferença por meio da imagem. E a máxima que as imagens valem por 1000 palavras se faz presente aqui. A gente precisa olhar para toda essa evolução da ciência, para essas evidências que estão saindo. Agora, como que a gente usa isso no nosso dia a dia? Como é que a gente aplica esse dado da neurociência, esse 1 milhão de conexões por segundo, esse 90% do cérebro que se desenvolve até os 6 anos, como é que a gente aplica isso na sala de aula? Como é que a gente aplica isso numa escola? Como é que a gente aplica isso nas nossas redes? Como é que a gente aplica isso nas nossas casas, nos nossos bairros, nas nossas cidades, no nosso país? E é isso que a gente tem que juntos entender, que se a gente tem qualidade na educação infantil, se a creche que essa criança está, ela é de qualidade, se a pré-escola que essa criança está é de qualidade, e muitas vezes a gente pensa, o que é qualidade? Qualidade é um conceito filosófico? Não, não é. A gente sabe o que é qualidade. A Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil muito bem definiu. Vocês que conhecem as adaptações dos currículos e estão na linha de frente da implementação dessa base, também sabem o que é qualidade. E a gente precisa garantir que esta qualidade, esse conceito tão rico, que envolve o corpo de docentes, que envolvem as práticas enriquecidas, com essa intencionalidade pedagógica, que colocam o brincar e o aluno e essa criança no centro do protagonismo desse espaço de aprendizagem. É isso que a gente quer para cada uma dos 20 milhões de crianças na primeira infância. A gente quer esse espaço rico, a gente quer esse espaço adequado, mas a gente também quer avaliação. Porque o que a gente não avalia, a gente não pode melhorar. E hoje a educação infantil não é avaliada de forma sistemática no nosso país. É por isso que a Fundação assume essa bandeira ao lado de muitos outros atores, aqui ao lado do Itaú Social, com quem faremos a oficina amanhã, com quem conduzimos diversos dos nossos estudos, para que a gente saiba o que está acontecendo. Porque algum de vocês tem condição de melhorar uma prática cujos gaps, as lacunas vocês não conhecem? Eu não consigo fazer isso. Ontem à noite o Arthur me alertou que eu não tinha lido 2 histórias para ele. Então, o que eu fiz? Eu li história, fui lá abrir, qual é o livro que a gente vai ler agora? A gente vai fazer isso. E eu fiz uma correção de rota ontem à noite. Por quê? Porque eu tive a evidência ali na prática. E é isso que a gente precisa ter, não só por meio dos relatos que são fundamentais de alunos, de professores, de pais, de toda essa comunidade que compõe o quadro que se faz necessário para a gente ter educação infantil de qualidade, mas a gente também precisa garantir que os nossos alunos estão melhorando e que a gente tem os insumos e as ferramentas para fazer essas melhorias acontecerem. Acho que os slides chegaram, eu não vou ter condições de passar por eles, eu tenho 5 minutos, mas eu vou trazer aqui as imagens que vocês já viram e alguns só dos estudos. A gente tem, e aí, bom, a gente tinha várias coisas que vocês provavelmente sabem, mas as fotos são lindas, desenvolver a oralidade é fundamental nessa fase da vida, livros diários,
a literatura infantil de forma apreciativa, não só de uma forma mecânica, tem toda essa lógica do que é estar alfabetizado, mas o que é, de fato, ter as competências adquiridas da leitura e da escrita, esse relacionar da fala com a escrita, outras oportunidades de desenhar e rabiscar, onde a gente está vendo aqui questões motoras, mas questões também de conceito, de imagem, de lógica social, uma vez que você tem duas crianças juntas. A creche, que é essa primeira etapa da educação básica, ela é um lugar não só de aprendizado, mas ela é um lugar de socialização, ela é o primeiro espaço de socialização da criança. É um momento onde a gente está consolidando as bases cognitivas, as bases socioemocionais, e é por isso que é tão fundamental não só essa intencionalidade, mas a riqueza da prática pedagógica, auxiliada, monitorada, conduzida e orquestrada por um professor, por uma professora que esteja bem capacitado, que entenda a potência dessa fase da vida e que possa bem instruir essa criança para ela, de fato, alcançar aqueles 90%, a sua primeira infância, e poder, então, e ter uma alfabetização na idade certa, que é quando, aí, no primeiro e no segundo ano, a gente vai investir de uma forma mais prática para isso acontecer. As hipóteses da escrita. E eu vou pular um pouco aqui, trabalhar com o próprio nome, letras e palavras, mas porque eu queria mostrar esse estudo aqui. Eu vou mostrar só um, eu tinha vários, mas esse eu acho que é fundamental. A Fundação fez um estudo em 2019 que olhou para a linguagem e para a matemática, e a gente, de fato, conseguiu ter uma linha de base pré-pandemia. Quem aqui teve alunos e alunas afetados pela pandemia? Todos nós, certo? Vamos levantar a mão, vocês estão animados, vamos embora. Então, também, a gente sabe que isso também é uma segunda unanimidade dessa conversa. E o que a gente pôde demonstrar aqui? A notícia é péssima, porque, sobretudo, os que se formaram em 2021, que tiveram 2020, que foi o principal ano, e 2021 de escolas fechadas, e a gente sabe que o nosso país teve um dos maiores números de aulas e escolas fechadas, eles tiveram as maiores perdas. Eles chegaram a perdas de 6 meses em linguagem e matemática, ou até de 10, 11 meses em um determinado período. Mas qual que é a boa notícia? A gente, por ter tido essa linha de base, conseguiu replicar o estudo nos anos seguintes. Então, a gente tem todo um histórico. E o que mostra aqui neste gráfico o dado de 2022? A aproximação ao que era o nosso patamar de 2019. Então, por mais que a gente consiga enxergar aqui dramaticamente a queda que houve na aprendizagem, a gente também pode identificar a possível recuperação. Essa recomposição de aprendizagem é possível, desde que a gente faça muito do que a gente vai celebrar aqui, que é busca ativa, porque a gente quer toda a criança dentro da sala de aula, né, Carol? Mas a gente também fez o quê? Avaliações, houve processos de capacitação de professores, é uma escola em Sobral, esse estudo foi conduzido em Sobral, e tem toda uma lógica ali de qualificação do currículo em adequação à BNCC, da educação infantil. Então, houve, de fato, um componente e um conjunto de ações para ter esse resultado. Mas quando a gente sabe que é possível fazer, da mesma forma que uma criança na educação infantil precisa saber que ela tem condições de ler e de começar a ler e de escrever, esse processo de autoconhecimento, ele é tão importante para a criança, mas ele também é fundamental para todos nós que estamos aí atuando de alguma forma para contribuir para a qualificação da educação infantil e para que nossas crianças tenham não só uma educação infantil de qualidade, mas para que elas sejam alfabetizadas na idade certa e para que elas consigam trilhar uma jornada de educação, uma jornada de aprendizagem, que é a única forma da gente melhorar o Brasil, da gente quebrar as desigualdades e da gente interromper os ciclos de pobreza que a gente não quer ficar vendo mais uma vez. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Professora Mariana, nós é que agradecemos pelas suas contribuições. Já pedimos desculpas pelo imprevisto em relação à apresentação, mas depois estaremos disponibilizando para todos os participantes, se assim você permitir, para que eles possam ter acesso. E você trouxe elementos muito importantes em relação à questão da educação infantil, que é a questão da qualidade. E nós jamais podemos descuidar, nós enquanto gestores municipais de educação, da questão da qualidade. Educação infantil é extremamente importante e é necessário investimento.
Eu fiquei muito triste com uma das falas dessa última mesa, que o palestrante ele falou, não sei se foi de forma intencional ou não, ele falou: estão tirando o dinheiro da educação de jovens e adultos e colocando na educação infantil. Mas eu penso que a educação infantil, ela precisa de investimento, e de muito investimento, considerando a importância que tem para a formação e o desenvolvimento de nossas crianças. Eu passo agora a fala à nossa professora Elvira Souza de Lima, ela que é pesquisadora em desenvolvimento humano. Professora, seja bem-vinda. Oi. Gente, boa tarde, boa noite. Prazer muito grande, uma alegria minha, depois de ficar 4 anos sem vir ao Brasil, encontrar um pouco do Brasil todo pelos corredores, aí pelos elevadores do hotel. Eu agradeço muito ao Undime o convite para estar aqui com vocês. Assim, né? Como eu sou especialista em cérebro, eu sei bem como é que está o cérebro de vocês nessas alturas do campeonato. 2 neurônios funcionando. Eu espero que eles funcionem um pouquinho. Aí, como eu tenho meia hora para falar, e eu não estou acostumada a falar meia hora, eu fiz uma cola aqui para eu não passar do horário, porque eu estou acostumada a falar 1h30, 2 horas. Então, eu pus aqui, mas como eu também não sei falar com colinha, vamos ver se eu sigo. Eu queria colocar para vocês que, como pesquisadora, nesses anos todos, eu trabalhei em várias prefeituras como consultora de vários municípios, de vários estados do Brasil, e eu estou aqui representando esses professores, principalmente os professoras que na educação infantil permitiram que eu entrasse em sala de aula, trabalhasse junto, para que a gente conhecesse, enfim, eu sou pesquisadora em desenvolvimento humano. Se a gente quer entender a criança na escola, tem que ir para a escola, e eu dependo da generosidade de professores que permitem, que me convidam para ir para a sala de aula. E eu sei que uma pessoa de fora interfere muito no trabalho, é o lugar de trabalho do professor. Então, eu gostaria aqui de sempre meu reconhecimento, meu agradecimento para os professores, principalmente das escolas públicas, que permitiram que eu fizesse essa caminhada, também das comunidades indígenas, quilombo, e também os movimentos sociais com os quais eu estou ligada, né? Então, eu vou falar, né, o título, Prelúdio, a educação infantil como prelúdio da alfabetização, é o título de um livro meu que está saindo em breve, né? E eu coloquei prelúdio porque eu também fiz música, e na música eu sempre gostei muito de tocar prelúdio no piano. E prelúdio é uma forma musical que traz para a peça musical que ela faz parte, a semente, o caminho que vai ser seguido, né? O prelúdio anuncia várias coisas, e eu entendo muito a educação infantil e a criança pequena, que eu pesquiso há mais de 40 anos, como essa possibilidade de desenvolvimento, né? Que eu vou trazer para vocês um pouquinho a partir da visão da neurociências, mas também da antropologia, porque não é possível nós estudarmos o cérebro sem trabalhar com a questão da antropologia, porque já está comprovado que o desenvolvimento do cérebro é função da cultura, né? Nós temos, eu vou falar um pouquinho sobre isso, nós temos uma capacidade determinada pela biologia da espécie, pela genética da espécie, e a efetivação de muita coisa depende da cultura, dos contextos em que eu vivo, do que eu me relaciono. E a escola é um contexto privilegiado de desenvolvimento humano. Nós vimos isso na pandemia, eu passei a pandemia toda na Europa, acompanhando o que estava acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, nos países europeus, e nós tivemos essa constatação. A sociedade contemporânea necessita da escola, e outra coisa que nós vimos, assim, muito rapidamente, no começo da pandemia, que ninguém substitui professor.
Não é isso? Então, nós vivemos, hoje estamos vivendo ainda um período que vai ser um período longo no desenvolvimento infantil pelas questões que aconteceram na pandemia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da alfabetização, mas eu queria falar primeiro para vocês uma coisa que é fundamental. Nós não temos genética para ler e escrever. Ler e escrever são aprendizagens culturais. Nós não nascemos com áreas do cérebro que são determinadas para leitura e para escrita. Nós temos áreas para a fala. Temos duas áreas. Uma para entender a fala, outra para emitir a fala. Certo? Agora, mesmo tendo essas áreas determinadas pela genética, a criança, né, qualquer um de nós, precisa de conviver com pessoas que falam aquela língua, não é isso, gente? Para poder aprender aquela língua. Quer dizer, mesmo que tenha determinação genética, vai depender do outro. E por isso, né, nós temos o que nós chamamos de cérebro social. Né? O cérebro social são partes do cérebro que entram em funcionamento na hora que o bebê nasce, né, porque o cérebro não entra todo em funcionamento na hora que o bebê nasce. Ele leva 2 anos para ir entrando tudo, né, todas as partes em funcionamento. Então, trabalhar com a criança de 0 a 2, nascimento até 2, é um período de desenvolvimento. De 3 a 6, outro período. Agora, nós não temos genética para leitura e para escrita. São aprendizagens culturais. Mesmo que eu fale a língua materna, todo mundo sabe disso, não é porque eu falo que eu vou lá, leio diretamente e escrevo diretamente, não é isso, gente? Eu preciso ser ensinado, eu preciso estudar, eu preciso formar memória sobre isso. Então, no Brasil, mais do que em outros países, não todo o Brasil, porque eu conheço o Brasil todo, né? Trabalhei em vários, só não conheço o Amapá, os outros estados todos eu estive. Já entrou? Tá. Vocês estão vendo que eu não estou olhando minha cola, o tempo está rodando. Então, nós temos que entender muito claramente, já está comprovado pelas ciências, que, veja bem, a escrita foi inventada na história da humanidade muito recentemente, 5.000 anos. Nesses 5.000 anos, o cérebro não mudou nada. Aliás, o cérebro não muda faz 50.000 anos. Então, não é porque inventou a escrita, inventou a escola na mesma época, que o nosso cérebro desenvolveu alguma especialidade, alguma possibilidade, pelo menos até o momento, de ler e escrever sozinho. E a confusão que acontece às vezes é porque, como a psicogênese da língua escrita ficou conhecida no Brasil e utilizada de uma determinada maneira, muita gente às vezes confunde a palavra gênese, da psicogênese, com genética. Então, isso aqui é muito importante. Para ler, o cérebro precisa de 17 áreas. Já está comprovado isso. Essas 17 áreas precisam se unir entre si. E quem faz isso é o trabalho da pedagogia. Né? Então, aí a importância da pedagogia para que se efetive, não é, o que nós chamamos de rede neuronal, né, que vai possibilitar que o indivíduo aprenda a ler, com compreensão. E os pesquisadores, como Marianne Wolf, por exemplo, eles mostram muito claramente que, às vezes, se uma dessas 17 áreas não for bem desenvolvida, não for conectada com as outras, o aluno não lê. Ou ele enuncia aquilo, mas não entende. Não é isso que nós temos hoje, tanto problema, gente, na compreensão do texto. Então, a compreensão do texto depende de que eu faça ligações todas, como está nesse slide que vocês estão vendo aí, né? Essas são as áreas que eu preciso conectar numa nova rede para poder ler. Essas são as áreas da leitura. E vocês estão vendo aqui uma parte vermelha ali embaixo, é exatamente nessa região que é formada uma estrutura completamente nova no cérebro, né, que é resultante do ensino da docência da leitura. E essa caixinha ali é chamada caixa de letras, boîte aux lettres, aquela pessoal da França que fez essa pesquisa. Agora, tinha um slide antes desse, não sei se dá para voltar, que era importante. Não, esse aí, isso daí.
Aí eu quero dizer para vocês o seguinte: ler e escrever não é a mesma coisa. Para o cérebro, uma coisa é ler e outra é escrever. Escrever usa mais áreas do cérebro ainda do que ler. Então, eu preciso de 4 áreas a mais para poder escrever, porque para escrever eu tenho que ter consciência da sintaxe. Eu tenho que saber buscar na minha memória o verbo que eu vou colocar, o assunto. Então, são 2 processos que, embora relacionados, são distintos. Então, é muito importante ter a docência da leitura e a docência da escrita. Esse slide aqui mostra, na primeira coluna horizontal, vocês estão vendo lá as áreas azuis que entram em funcionamento quando o indivíduo está lendo, e as vermelhinhas. Estão vendo ali, gente? Eu sei que é meio técnico, mas é interessante isso daqui. Então, para ler, o cérebro entra em funcionamento. Vocês estão vendo quantas áreas são? Que não é um pontinho só. Eu tenho que fazer as ligações entre essas várias áreas em várias partes do cérebro, posterior, anterior. Né? Na segunda coluna, vocês estão vendo um cérebro escrevendo. Tem mais áreas? Não tem mais áreas vermelhas, gente? Certo? O que é vermelho é que ativou mais no cérebro, mais que o azul. Né? Isso é a pedagogia que tem que fazer, que se ative, que entre em funcionamento essas áreas. E aí vem o método, os exercícios, aí que vem a parte do que nós escolhemos, certo? Mas isso tem que ser ensinado, praticado, para ser formado essas redes neuronais. Então, vocês estão vendo que para escrever é mais complexo que ler. E tem uma coisa importante: em 5.000 anos de escola, porque faz 5.000 anos mais ou menos que a escrita foi inventada, em vários pontos do mundo, do planeta, que não tinha nem relação entre si, né, gente? A China, os maias na América Latina, onde é o Iraque hoje. Então, inventaram línguas escritas, e nesses 5.000 anos, não é? Evidentemente, os professores, os pedagogos desses milênios todos foram inventando métodos, né, formas de trabalhar, atividade. Então, existe uma história da alfabetização que é muito importante e que a gente esquece. Parece que tudo começa agora. O Brasil é muito cheio de moda, cai uma moda, vamos fazer isso, não é isso? E esquece que tem uma continuidade, né, no próprio desenvolvimento humano e na própria pedagogia. Agora, quando vocês pegam aqui a terceira coluna ali, nós estamos vendo o que é comum entre ler e escrever. Está claro isso, gente? Então, em cima, um cérebro lendo, na do meio, escrevendo, né? E o que é comum para ler e escrever? Vocês estão vendo que ler e escrever não é a mesma coisa? Dá para ver claro aí, gente? Certo? Isso aqui para nós aqui é fundamental, porque não há genética para ler e escrever. Então, o que nós temos que fazer na pedagogia? Nós temos que exatamente propor situações que vocês é que sabem propor, não eu, cientista, não eu, pesquisadora, né? Nós temos que recuperar no Brasil, mais do que nunca, a ideia, o conceito de que pedagogia é uma ciência. Aqui no Brasil, a gente só dá valor para a ciência que faz a psicologia. Eu sou psicóloga até doutorado, fiz antropologia, sou neurocientista. Parece que nós sabemos tudo de sala de aula, não sabemos. Por isso que eu vou para a sala de aula, para poder trabalhar com o professor. Né? Formar conhecimento pedagógico é um privilégio daquela profissão que nós, na antropologia, achamos que é a profissão mais importante da humanidade. Porque o ser humano pode aprender muito. Nós estamos aprendendo tanto com a neurociência, que criança autista, profunda, que não tem fala, pode ser alfabetizada. Nós temos casos hoje de casos profundos de autismo, no Canadá, por exemplo, de autista que foi alfabetizado e se formou jornalista na universidade. Hoje nós estamos vivendo um outro momento. Nós não sabemos ainda o quanto que o ser humano pode aprender. Agora, da minha experiência de mais de 40 anos no Brasil, com tantos professores que vão a fundo na questão, porque professor brasileiro, nós não damos muito valor para o professor brasileiro. Né? Eu morei muitos anos nos Estados Unidos, na Europa, etc. A gente não encontra professor. Você acha que esse tipo de coisa que nós estamos tendo aqui, você vai encontrar lá fora? Professores que ficam 8 horas ouvindo aqui, isso aqui, gente, isso não existe.
só existe no Brasil. Né? Nós temos que mudar essa ideia que nós temos do que é a pedagogia, porque sem a pedagogia a nossa criança não vai aprender. Está claro? É a pedagogia que define. Então, o que eu estou fazendo aqui é trazer uma colaboração para vocês, né, que vem... Eu sou filha de professora, alfabetizadora. Minha mãe está com 97 anos, foi alfabetizadora há 35, e eu fui filha de professor. Sabe como que é filha de professor, né, gente? Sabe como que é filha de professor, né? Cuida dos filhos dela, que ela teve 6, porque professora não desiste de ensinar a todos. Pode falar um monte de coisa da boca para fora, mas a gente tem uma profissão, né? Vocês que ensinam a educação infantil, a educação básica, o ensino médio, né? Nós, na antropologia, como eu estava dizendo, nós consideramos o professor aquele que dá continuidade para a espécie. Porque o ser humano pode aprender muito. Hoje eu posso dizer isso depois de 40 anos, 50 anos na neurociências. Mas o ser humano não aprende se não for ensinado, se não for guiado, e não tiver a mediação de uma pessoa que possa encaminhá-lo no conhecimento. E aí, então, isso aqui é muito importante. Então, está claro isso, gente? Não há genética para ler e escrever, certo? E aí, o que nós descobrimos, né? Eu já escrevi esse livro que é sobre esses... O que na educação infantil, né, nós podemos pensar na educação infantil em termos de alfabetização. Então, o que é da genética da espécie, então? Na genética da espécie está a função simbólica. Veja bem, nós não temos genética para ler e escrever, mas nós temos funções que são da genética que servem para aprender a ler e escrever. É diferente. Então, o ser humano tem função simbólica. É a base de tudo, né? Do nosso pensamento, nós temos 5 sentidos externos. O movimento hoje é considerado o 6º sentido, né? A ação do movimento no cérebro é tão grande quanto dos sentidos. Uma criança pode aprender as letras, os símbolos, os algarismos, a partir da visão, do tato e do movimento. Isso não é segredo para a pedagogia, porque quando você vai estudar a história da pedagogia, quando eu vejo as coisas que a minha mãe fazia, que fez escola normal na Caetano de Campos, em São Paulo, né? Eu vou até contar um negócio para vocês. Saiu um livro na França agora, todo mundo assim, cheio na moda, né, que é de neurocientista, dizendo como é que o professor tem que ensinar a alfabetizar. Que é de morrer, né, gente? Né, pessoal que acha que... Aí é interessante porque ele vai falando, professor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não sei. Aí eu vou vendo, a mamãe já fazia tudo isso. Né? Lá na década de 40, né, ela se formou em 40, 50. Quer dizer, as neurociências hoje confirmam muita coisa que a pedagogia já fazia e que nós deixamos de fazer. Né? Então, o que a criança traz com ela de possibilidade? Que está na genética da espécie. A imaginação, a curiosidade e a função simbólica. É isso que move o desenvolvimento desde o bebê. Então, o bebê e a criança pequena tem coisas que ela não precisa que nós ensinemos. Ninguém precisa gatinhar na frente de um bebê para ele sair engatinhando. É ou não é, gente? Andar e falar está na genética da espécie. É ou não é? O bebê vai seguindo, à medida que vão entrando em funcionamento as áreas do cérebro. Nos 2 primeiros anos de vida, o bebê vai levantando o pescocinho, não é isso, gente? Não vai daqueles... E aí a gente vai vendo, a gente fica maravilhado com o desenvolvimento do bebê quando ele começa a falar. Só que hoje nós sabemos que essa fala, que hoje nós podemos estudar o cérebro, a Mariana falava aqui de imagem cerebral, nós estamos num ponto de ter equipamento que nos permite acompanhar a formação de redes neuronais, dá para a gente acompanhar neurônio, né? Dá para a gente acompanhar no cérebro o que está acontecendo, tudo que o bebê está fazendo, na reação que ele tem, por exemplo, a brincar. Hoje nós sabemos que um bebê está brincando com um negocinho assim, pequenininho, né? Na mão, né? A gente vai olhar o cérebro dele, esse bebê nem fala nada, nem começou a vocalizar ainda, né? Está ali no 8º mês, né? 9º mês, e o que acontece? As áreas da fala dele entram em funcionamento a hora que ele está brincando.
Então, hoje, brincar é uma área que nós temos... Pena que não dá para eu falar hoje, já está acabando meu tempo. Brincar, né? Hoje nós temos que repensar o que nós chamamos de brincar, né? Porque nós temos muito claramente provas ou revelações de quanto que brincar vai exatamente formar várias dessas áreas que depois eu preciso juntar para poder chegar a ler e escrever. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês. Então, nós temos a função simbólica, que é a capacidade de pensar em símbolos, pensar em imagens. Essa capacidade faz com que a gente tenha 2 sentidos internos. Fala interna, imagética visual, né? Isso tudo se desenvolve na criança conforme o que nós oferecemos de cultura, de exploração do espaço, de convivência com a natureza, nos 6 primeiros anos de vida, né? E aqui é muito importante que os 6 anos deveria ter continuado na educação infantil. O mundo todo está percebendo isso hoje. Muitos países passaram os 6 anos para o fundamental, como nós fizemos no Brasil, e muitos países estão voltando a colocar os 6 anos, porque existe uma coisa que é o desenvolvimento humano e os períodos. Como é que eu faço para passar o outro aqui? Só apertar? Então, aqui, nós temos esse... Não estou olhando nada à minha cola, né? Acho que vai voar, né? Então, vocês estão vendo aqui o cérebro tem 2... Está indo, gente? Aguentando aí? 2 hemisférios. Esses 2 hemisférios, lado direito e esquerdo, são conectados por esse feixe de fibra que vocês estão vendo. Esse feixe de fibra chama corpo caloso. Esse corpo caloso demora 10 anos para amadurecer em qualquer criança. A natureza é muito democrática, viu, gente? As crianças, mesmo que nascem com diversidade biológica, das diferentes raças, etnias, classe social, todas as crianças têm as mesmas possibilidades, e como nós estamos vendo, mesmo dentro da diversidade, mas não dá para falar sobre isso hoje. Esse corpo caloso demora 10 anos para amadurecer, e à medida que ele vai amadurecendo, vai aumentando a comunicação entre o lado direito e esquerdo. E aí, isso não dá para mudar, isso vai pela genética da espécie. Como as áreas, por exemplo, da leitura estão dos 2 lados, da escrita, tem a ver a idade que a gente começa a alfabetizar a criança. E o que nós sabemos hoje? O cérebro está pronto para alfabetizar aos 7 anos. Então, a criança de 6 anos vai espelhar. A criança de 6 anos espelha em qualquer língua. Pode ser mandarim, pode ser árabe, pode ser alfabética. Espelhar, né, é do desenvolvimento humano. Não me mande criança de 6 anos para fono, para não sei o que lá, porque ela está escrevendo E com 3/4 perninha, está espelhando os algarismos, espelhando as letras. É do desenvolvimento humano, né, porque o cérebro só vai estar pronto para trabalhar com essa questão da simetria, né, aos 7 anos. Agora, olha que interessante, por que vocês acham que os colegas de vocês de 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, por que eles só começavam a alfabetizar a criança com mais de 7 anos? Por que durante quase 5.000 anos da existência da escola, as crianças entravam na escola, eram alfabetizadas com 7 anos completos? Porque os professores percebiam que eles tinham, não é isso? Uma capacidade melhor para poder ser alfabetizado. Hoje a neurociências mostra exatamente isso, né? Então nós temos que ter bastante cuidado com essa criança de 6 anos e não colocar patologias nessas crianças, né? Também não vou poder me alongar muito, porque só faltam 6 minutos. O negócio está difícil. Então, e o que mais que nós temos que é bem importante vocês saberem? Isso foi descoberto na década de 90, né? Pensa que a sua criança de educação infantil, ela está indo nesse processo de aumentar a comunicação entre um lado e outro do cérebro, tá certo? Tá claro isso, gente? Outra coisa que foi descoberto, que primeiro descobriram com macaco, por isso que eu estou mostrando aqui a foto do macaco, mas depois muitas pesquisas com humano, nos últimos 20 anos, que mostram o seguinte: vocês estão vendo o cérebrozinho ali? O macaco pegando a banana,
entrando em funcionamento a área amarela e vermelho. Está dando para ver, gente? Compara com o macaco só vendo uma pessoa pegar banana. É igual? É exatamente... Olha que coisa importante que foi descoberto. Se eu vejo alguma coisa acontecendo, e se eu faço aquela ação, o funcionamento do meu cérebro é o mesmo. Vocês já imaginaram a importância do professor fazendo alguma coisa, pegando o livro para ler, da família, não é isso? Fazendo um experimento de ciência, um professor escrevendo, um professor realizando brincadeiras, o professor cantando, o professor desenhando. Tudo isso tem um valor educativo para a criança que está vendo. Essa é uma grande descoberta da neurociências, é considerada a maior descoberta do século XX por vários neurocientistas, que nós temos um cérebro que é capaz de, sem fazer um movimento, se eu fizer esse movimento aqui, ó, estou movendo 8 áreas do meu cérebro, vocês não estão fazendo, mas o cérebro de vocês todos entrou em funcionamento as mesmas áreas que eu estou usando para fazer isso aqui. Ou seja, é isso que faz com que a gente perceba a ação do outro, é a base da empatia, é parte do nosso cérebro social, e isso é uma prova de como que nós, ao contrário do que algumas teorias falam, que a criança é egocêntrica, etc., não, nós somos seres sociais, nós somos seres de cultura, e o que abre o caminho para o cérebro formar memórias, aprender, ler, escrever, matemática, lá para frente, é exatamente essa capacidade de comunicação que a espécie tem, e essa sim é dada na genética da espécie. Em 3 minutos eu tenho que dizer para vocês agora, né, o que está colocado no desenvolvimento infantil, do nascimento até os 6 anos, até chegar aos 7, então viver os 6 anos, né, nós temos formas de ação que, dessas áreas que são utilizadas para ler e escrever, algumas delas são emprestadas do movimento, nem se fala, né, gente? O movimento, estratégia principal de desenvolvimento na infância, né? Nós usamos áreas que são da música, nós usamos áreas que são do traçado e do desenho. Nós não chamamos mais de rabisco da criança ou garatuja. A criança faz composições gráficas. Tem um livro que saiu recentemente que faz exatamente essa análise do desenho infantil de 15 meses a 24 meses, não é isso? Então, ninguém precisa, como não precisa engatinhar na frente da criança, ninguém precisa ensinar a criança a vocalizar, ela vai vocalizar, não é isso, gente? Ninguém precisa, nós temos cérebro musical para cantar, então todos nós cantamos, nós temos um cérebro musical, né? Ninguém precisa, a criança pegando um lápis, tendo a postura já motora para segurar e fazer um traçado, ninguém precisa desenhar na frente dela, ela vai fazer isso, né? Então, veja bem, a música, temos um cérebro musical, nós temos um cérebro que é capaz de traçar, fazer ponto e as figuras geométricas. Ninguém precisa ensinar as figuras geométricas, elas estão... Olha, isso aqui é o que o neurônio espelho faz, né? O neurônio espelho permite que essa menininha de olho fechado imite, não é isso? Ela não é nem imitação que a gente fala, ela recria a postura da escultura, não é isso, gente? Vocês estão vendo a mãozinha dela ali? Dá uma olhada no detalhe da mão. Está igual da bailarina. O pé, né? O rostinho dela. Ela está olhando, né? Veja a capacidade que o ser humano tem de recriar coisas que ele vê, que ele percebe, né? E como nós somos seres de emoção, essa menininha aqui, que deve ter o quê? Os seus 4 anos, ela está passando, ela sente a emoção da escultura, não é isso, gente? Vocês estão vendo isso? Não é isso? Ela parece que é ela, a bailarina que está ali, né? Passa a ser uma escultura viva com emoção, né? Então veja como que é importante a coisa da cultura, de nós ampliarmos a experiência, porque a educação infantil é o momento de ampliar a experiência humana, não é isso? E alfabetizar, gente, não é apresentar as letras e começar a escrever o próprio nome.
Certo? Isso é um ponto lá para frente, quando eu já tenho a mapa das letras na minha cabeça, que eu tenho o cérebro pronto para fazer isso. Não existe, até esse momento eu sigo muito, gente, alguma pesquisa longitudinal que mostre que uma criança que começou com 4 anos chegue aos 10 numa situação melhor do que uma que começou aos 7. Isso é feito em inúmeros países, europeus, americanos, na China também, né? E todas essas descobertas da neurociência têm feito com que se comece a repensar os currículos de educação infantil, que é o que está acontecendo nesse momento em vários países, inclusive europeus, onde se volta para aquela coisa, né, do início da educação infantil, que também é muito nova, né, gente? Nós temos que ter humildade. É pouco mais de 100 anos que nós temos educação infantil, é ou não é, gente? E começou a aumentar quando? Depois da Segunda Grande Guerra. Nós estamos aprendendo. Nós temos que ter essa humildade sempre. Estamos aprendendo a fazer educação infantil. Agora, temos um cérebro musical, qualquer um de nós. Vocês estão vendo quantas partes do cérebro entram em funcionamento com a música? Dá uma olhada. Literatura também pega o cérebro todo. Então, como é que eu vou pensar o currículo da educação infantil? Música, desenho, não é isso? Dança, a teatralidade. Que pena, não dá mais para eu falar, porque já acabou o tempo. Esse aqui é um desenho de uma criança de 9 anos, da tribo de Bali, e essa criança é o primeiro desenho que ela faz em lápis e papel. Nunca tinha visto papel antes, nem lápis. O antropólogo chega lá, traz isso, e essa criança desenha, com 9 anos desenha isso. Né? O que isso mostra para nós? Que desenhar está na genética da espécie. Toda criança vai desenhar, indo ou não à escola, e a criança é capaz de fazer o círculo, o retângulo, as figuras retangulares, o triângulo, né, dos vários tipos de triângulo. Tudo isso está na genética da espécie. O ser humano já fazia isso nas pinturas rupestres 20 mil anos antes de inventar a escola. Ou seja, desenhar está na genética, está claro isso, gente? Cantar, ninguém precisa estudar música para cantar. Você pode ter que estudar para tocar um instrumento, não é? Para compor, etc. e tal. Tem umas pessoas que conseguem fazer isso sem, né? Mas, de modo geral, nós temos que estudar a música, mas cantar não. Canta afinado, desafinado, com mais ritmo, menos ritmo, mas nós temos um cérebro musical, temos essa capacidade de desenhar, e ela é evolutiva. Esse é o desenho de uma criança de 5 anos, na mesma situação, o primeiro desenho que faz com lápis e papel. Então, nós temos uma progressão de idade para o círculo, para o quadrilátero, para o ângulo reto, né? Então, isso vai numa progressão da genética da espécie, né? E aqui vou mostrar rapidamente a rede de Guarani, a quem eu sempre agradeço muito, em Minas Gerais, que foi na escola infantil. Eles concordaram em a gente fazer um currículo que fosse centrado na função simbólica. Desenho todos os dias, música todos os dias, tudo com currículo, né, gente? Vamos, não é assim, desenha qualquer coisa, né, com currículo musical. Algo de literatura, de teatro, de dramatização, ou de fantoche, todos os dias, trabalhar com a questão da matemática na quantidade, para a criança aprender a fazer aquilo que é base da matemática, né? Que é a comparação, né? E a combinatória, que é a base da escrita, que eu vou precisar fazer combinatória para a escrita, porque a escrita é combinatória de letras que fazem sílaba, de sílaba que fazem palavra, não é isso, gente? E que existe o valor posicional, que casa é diferente de saca, e as é diferente de sa. Tudo isso são leis da linguística. Tudo isso a criança tem que aprender dentro do processo, porque a alfabetização, gente, é uma aquisição de um sistema linguístico. Não podemos esquecer isso. E o sistema linguístico, ele é o que ele é, formado de símbolos que se organizam e que dão significado. Sinto muito, eu tenho que terminar. Alguns desenhos de crianças de 5 anos. Então, o que nós temos? Né, que Guarani ajudou a iluminar muitas outras prefeituras, inclusive fora do Brasil. Né? Essas coisas que a gente faz no Brasil são muito valorizadas lá fora. Essas coisas que eu já mostrei para a Finlândia, para a Alemanha, para a Tchecoslováquia. Todo mundo acha fantástico o que a gente faz, menos a gente.
Esse que é o nosso problema. Desenho de 5 anos. Veja bem a quantidade de figuras geométricas, todas elas da escolinha de Guarani. Criança que desenha todos os dias, chega à escrita cursiva sem nenhum problema. Eu gostaria de poder falar mais para vocês, mas tenho que respeitar o tempo das colegas. Já desrespeitei. Então, isso aqui é uma produção de 7 anos, de uma criança de escola pública do interior de Minas Gerais, né, que não fez caligrafia, mas que desenhou todos os dias. Então, você constrói na educação infantil, fazendo o que é próprio da infância, o movimento do corpo, o corpo no espaço, não é isso? Desenhando e explorando letras no alfabeto móvel, etc. Você chega, e é o último que eu vou mostrar, criança de 8 anos, da periferia de São Paulo, né? Criança que estava em situação de não aprendizagem e que com 8 anos, com o trabalho que tem aí, é o trabalho que eu tenho de escrita para todos, já para a criança do primeiro, do Fundamental 1, não é isso? Nós temos a possibilidade de, trabalhando pedagogicamente as áreas que são necessárias para formar essas redes, né? Para ler e para escrever, e aí a professora que faz, aqui, ó, tem professora assim, essa aqui que nem a Susan, lá do Capão Redondo, professora nota 1000, mas nem nota 10, ela tinha, todos os alunos dela eram alunos que não estavam lendo e escrevendo com 8 anos, chega no fim do ano escrevendo dessa maneira. Então, o que nós temos? A possibilidade, isso que eu queria trazer para vocês, né? Quer dizer, se nós acompanharmos o desenvolvimento humano de acordo com o que é na educação infantil, nós estamos ampliando a experiência da criança, formando memórias que vão possibilitar que ela aprenda os conhecimentos escolares, mas a gente não faz isso só para que aprenda os conhecimentos escolares. A gente faz isso, gente, porque é um direito humano. Todo ser humano é um direito humano ler. E eu, pessoalmente, acho que escrever é fundamental, porque com escrever você passa as suas ideias, você pode propagar as suas ideias. Eu trabalho muito com movimentos sociais, eu sei da importância da pessoa poder se exprimir, porque ninguém pode escrever da experiência do outro. Eu não posso escrever um texto, não posso escrever nada, né, porque eu não vivo aquela situação. Então, a pessoa tem o direito de se expressar, e nós somos uma espécie que tem essa capacidade expressiva, né? Então, eu considero ler e escrever como direitos humanos, né? E, com certeza, se nós entendermos melhor como é que vai esse desenvolvimento humano, por que eu insisto com isso, eu termino, de estar na escola? Porque quando eu vejo os professores fazendo, porque na minha cabeça tiro umas coisas lá da minha mãe, mas tudo que eu vou formulando, vou discutindo, é porque eu fico observando o que os professores fazem, né? E professor que sabe, porque o cérebro dele, aqui eu termino, o cérebro do professor é mais ativo do que de um presidente de uma empresa. Porque toda hora que entra dentro de uma sala de aula, mesmo você esteja cansado, arrebentado, você vai lá e você começa a ensinar, você esquece do resto, não é isso, gente? Não tem jeito de você não mobilizar o seu cérebro quando você está em relação com o outro, porque é assim que nós somos feitos. Nós temos um cérebro social, nós somos seres de comunicação, nós somos seres de emoção, não é isso? E o nosso caminho é o da interação social, né, positiva, que leve ao desenvolvimento do outro. Muito obrigada, desculpa, era para falar menos, falei mais. É um exercício para falar sobre ela. Professora, nós agradecemos a sua fala, foi realmente maravilhosa, tenho certeza que contribuiu muito, né, com todo o nosso processo de formação, e a senhora trouxe um aspecto muito importante, a importância da formação do professor. O professor realmente ele saber, ele ir para a sala de aula e ele ter um entendimento em relação ao desenvolvimento da criança e transpor isso para a prática pedagógica. E para dar continuidade, passamos agora a palavra à professora Márcia Ferri, ela que é gerente de alfabetização no Instituto Natura. Imagina, a gente passa em onde? Aqui? Passa aqui, Márcia? Passa, aperta bem forte, tá?
Bom, boa tarde a todas e a todos. São 7h30 da noite. Eu sei que vocês estão gostando do tema, mas está todo mundo também cansado, né? É uma responsabilidade falar depois da professora Elvira. E a gente vai falar de um tema super importante, que é a educação infantil como prelúdio da alfabetização, né? Eu sei que a Carol vai tratar sobre a questão do que é prelúdio, mas eu queria dizer aqui para vocês que, quando a gente fala de educação infantil, a gente está falando de creche, de pré-escola, a gente tem o Plano Nacional de Educação, que já foi mencionado aqui pela Márcia, né? E o Plano Nacional, na meta 1, ele diz que seria importante, até 2016, a gente universalizar a educação infantil de 4 a 5 anos. O que a gente tem como resultado parcial são 94% das crianças. E aí, ouvindo a professora e olhando para vocês, gestores, eu penso a responsabilidade que vocês têm, né? Do quanto é importante a gente conseguir universalizar de 4 a 5 anos, o quanto é importante a gente conseguir também ampliar a oferta de 50% para 0 a 3 anos, de forma que a gente possa levar todas essas experiências que a professora Elvira menciona aqui, essas experiências na educação infantil, para essas crianças. Porque fora da escola, elas vão ter uma dificuldade muito maior de acessar essas experiências. Dentro da escola, a gente levando em consideração as especificidades da educação infantil, e quando eu estou falando em especificidades, eu estou dizendo de especificidade pedagógica, especificidade arquitetônica, especificidade na gestão dessa escola de educação infantil, né? A gente precisa levar em consideração essas especificidades para poder proporcionar que os professores tenham uma melhor interação com os seus alunos e com essas crianças. Por que é tão importante a gente falar de educação infantil, né? Por que esse tema é tão importante? Acho que a Mariana mencionou aqui, e a professora Elvira também, mas esses primeiros anos, essa primeira infância é uma janela de oportunidades, é uma janela onde o cérebro está realizando diversas conexões. Então, as experiências que a gente tem nessa etapa, elas são fundamentais. Elas são como se fossem um colchão, né, afetivo, um colchão de experiência e aprendizagem, para que a gente possa, posteriormente, conseguir se alfabetizar no tempo adequado. E quando a gente está falando de alfabetização, a gente tem também no Plano Nacional a meta 5, que a gente tinha como objetivo alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do fundamental. Depois vem a base nacional comum curricular, que fala, olha, vamos alfabetizar até o 2º ano, e com a pesquisa Alfabetiza Brasil, que o INEP lançou agora, o que a gente verifica aqui? 56% das crianças, né, não estão alfabetizadas nesse tempo adequado. E quando a gente olha para esse número, 56%, a gente está olhando para a rede pública e rede privada. Mas se a gente olha apenas para a rede pública, são 64% dos alunos que não estão alfabetizados na idade certa. E todo o percurso escolar desse aluno, ele fica prejudicado. Então, vocês, gestores, têm uma responsabilidade muito grande nas mãos. Como é que a gente dá conta desse desafio? Como é que a gente cria um senso de urgência para o nosso prefeito, para a nossa prefeita? Como é que a gente cria um senso de urgência para os professores que estão ali tentando acertar, mas em muitos momentos estão tendo desafios que eles não estão conseguindo superar? Então, é na mão de vocês, nessa rede de colaboração, que a gente tem uma responsabilidade muito grande, um senso de urgência para superar esse desafio aqui. E aí, o que é importante a gente saber? Que quando a gente está falando de alfabetização, a gente vive uma tragédia silenciosa. Uma criança que não é alfabetizada no tempo adequado, ela vai ter uma dificuldade muito maior de continuar todo o percurso dela escolar.
Eu fico imaginando se a gente ficasse aqui 8 horas com alguém falando em japonês com a gente. A gente não ia aguentar. Tá cansativo falando em português, né? Imagina em japonês. A maioria ia embora. Não ia ter como, né? Então, você imagina uma criança que não foi alfabetizada e ela está numa instituição que exige que ela fique sentada, né, num ambiente que é letrado. É claro que ela vai preferir, ela vai ter uma maior tendência à evasão, uma maior tendência à repetência. Então, todo o percurso dessa criança ele fica comprometido. Vários estudos mostram que uma pessoa que não foi alfabetizada, ela tem uma qualidade de vida pior, uma qualidade de saúde pior. Então, quando a gente está falando de alfabetização, quando a gente está falando de educação infantil, a gente está falando de um futuro. É um futuro que está agora, porque só se faz 7 anos uma vez, né? É um futuro de país, porque a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de saúde, a gente está falando de emprego, a gente está falando de produção, mas para esse país se realizar, eu preciso realizar as ações agora em relação à alfabetização. O que a gente vê aqui, né? Claro que quando a gente fala de educação infantil, de creche, a gente não está falando apenas de acesso. Claro que a gente está falando de qualidade. Mas se eu olhar apenas para acesso, eu posso perceber que os estados que têm o maior percentual de matrícula em creches tendem a ter o maior percentual de alunos em níveis aceitáveis de alfabetização. Então, o simples acesso, ainda nem estou chegando no nível da qualidade, da especificidade da educação infantil, mas o simples acesso já possibilita uma melhoria em resultados de alfabetização. A maioria dos estados que apresentam os percentuais de matrícula acima da média brasileira, em creche, também tem uma taxa de alfabetização acima da média. Ou seja, o acesso à creche, à educação infantil, tem uma correlação direta com o resultado de alfabetização. Então, é importante que vocês voltem para os municípios de vocês e façam as provocações, olhem para esses dados. Como é que está aqui, né, a minha demanda, o que eu estou ofertando? O que eu preciso fazer? Conversar com o meu prefeito, chamar a sociedade civil organizada, porque o acesso ele é fundamental para que a gente possa... Esse é um primeiro passo, para depois trabalhar as interações, as práticas pedagógicas adequadas, a formação do professor, mas ele é um primeiro passo muito importante. O que a gente vê é que educação infantil, alfabetização, são etapas de aprendizagem, né, e de ensino que estão conectadas com as demais etapas da educação básica. Então, não adianta eu vou falar de recomposição de aprendizagem no fundamental, nos anos finais do fundamental, mas eu preciso estar sempre olhando para essas etapas e para esses pontos. E aí, eu queria dizer o que o Instituto Natura, a Fundação Lema e a Associação Bem Comum vem fazendo em relação a esse tema. Desde 2018, 2019, o Instituto Natura, junto com essas outras organizações, a gente montou uma aliança pela alfabetização, que chama Parceria pela Alfabetização em Regime de Colaboração, muito inspirada na experiência do Ceará, que é um estado que tem condições socioeconômicas complexas, né? Não é um estado rico, mas consegue trazer resultados em larga escala. Então, a gente foi estudar o que estava acontecendo no Ceará, e a gente observa que, para um problema complexo, como o da alfabetização, não tem uma solução simples. Não adianta eu apenas focar em material didático, em formação, né, focar em uma dessas ações. Eu preciso de uma intervenção que seja sistêmica, né? E aí, eu preciso de uma intervenção que olhe para avaliação, para monitoramento, uma intervenção que olhe para formação de professores, acho que a Carol vai falar um pouquinho disso também, para formação de gestores, com foco em alfabetização, que olhe para um material didático estruturado, complementar, adequado para esse ensino e para essa aprendizagem.
é fundamental que eu possa ter uma comunidade engajada nesse tema. Então, que a partir das avaliações que eu faça no meu território, eu possa comunicar para os professores, eu possa falar com essas famílias. Os pais têm o direito de saber se os filhos deles estão sendo alfabetizados no tempo adequado. Existem vários municípios que têm ali um totem na área de saúde, no posto de saúde, que vai dizer, olha, nessa escola as crianças estão sendo alfabetizadas, nessa escola não estão sendo. Os pais têm esse direito para eles poderem cobrar, né? Então, eu preciso ter uma comunicação que gere um engajamento sobre a temática de alfabetização. É importante que vocês falem sobre a alfabetização no município de vocês, com os prefeitos, com os professores, gestores escolares, com as famílias. É muito importante que a liderança do território esteja envolvida. O trabalho do professor na sala de aula é um trabalho solitário, e quando vai um prefeito visitar a escola e vê ou uma prefeita, e ver o que essa professora ou professor está fazendo, isso engaja esse professor. Ele fala, nossa, eu tenho relevância no que eu estou fazendo. Então, é importante que a política de alfabetização do município, do território, seja uma política sistêmica, que olhe para todos esses elementos, e não apenas para um. E para fechar, queria dizer que nós estamos apoiando diversos estados no Brasil. Esses estados, eles desenham as suas políticas em regime de colaboração com seus municípios, eles têm como base alguns fatores de sucesso e eles têm as políticas próprias, levando em consideração a especificidade de cada região. Com isso, a gente acaba beneficiando mais ou menos 3 milhões de crianças, e eu queria contar muito com o apoio de vocês. A gente sabe que agora o Ministério da Educação está lançando o compromisso, né? Lançou o compromisso nacional Criança Alfabetizada. É muito importante que vocês estejam engajados com essa temática. Tem uma sala ali que a coordenadora Mônica do MEC está aqui só para responder as perguntas e dúvidas que vocês tiverem. Então, é importante que vocês se envolvam com esse tema. Era isso, muito obrigada. Obrigado, professora Márcia Ferri, pelas suas contribuições. E já indo para a nossa última fala, eu convido então a professora Carolina Velho, especialista em educação da Unicef Brasil. Ei, gente, boa noite. Vou tentar falar rápido, porque eu estou vendo uns azulzinhos indo embora. E depois da minha fala, eu acho que tem um momento bonito de celebração, né? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite feito para o Unicef, para que a gente pudesse aqui contar um pouquinho sobre como a gente vem, de alguma forma, apoiando alguns municípios e estados brasileiros, né? O tema da educação infantil, em especial, é um tema muito caro para mim, pessoalmente. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu recebi o tema da mesa, foi ir no dicionário, para ir entender a palavra prelúdio, que eu acho que é uma das palavras do tema da mesa para a nossa reflexão, né, para a reflexão da educação infantil no Brasil. A palavra prelúdio vem do latim preludium e significa a experiência prévia de algo. Assim, prelúdio é aquela que permite, né, que vai permitir introduzir algo diferente, algo novo. Então, 3 perguntas para vocês, gestores, gestoras, técnicos, que lidam com a educação infantil no cotidiano de vocês. Para além do que já está aí estabelecido pela Política Nacional da Educação Infantil, e agora, né, pelo compromisso da criança alfabetizada, que traz, inclusive, aspectos importantíssimos sobre a educação infantil, né? Que experiências precisam ser vivenciadas
pelos bebês e crianças, que os apoiem no seu pleno desenvolvimento e garantam o direito à cultura letrada, que, como bem trouxe a professora Elvira, não está na genética, não é isso? Tem que ser ensinado. O que precisa ser realizado para ampliar o repertório de professoras, professores na educação infantil sobre leitura e escrita e a cultura letrada, né? Isso que socialmente a gente aprende e precisa da instituição, da unidade de educação infantil para aprender. E como é que a gente pode ter práticas de qualidade que impactem aí nas experiências e aprendizagens dos bebês e das crianças pequenas? Eu acho que essas 3 questões podem nos levar a termos ideias do que pode ser feito, do que pode ser melhorado, do que a gente pode aprender juntos sobre cultura letrada, leitura, livros, escrita na educação infantil. Bom, eu fiz aqui uma nuvem de palavras, de expressões, que está ligada aí à educação infantil e que são essenciais que aconteçam na educação infantil. Faz de conta, a leitura de livros, né? As vivências, as interações, o acesso, o cuidar. A gente já tem tudo isso muito bem estabelecido nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, na própria BNCC, em como a gente organiza o processo com as crianças e os bebês. Então, isso a gente já sabe, pelo menos em termos de legislação e de orientações, né? E aí eu vou contar um pouquinho de como o Unicef tem andado e apoiado, contribuído para que a gente pense o que é qualidade na educação infantil. Eu acho que isso foi falado em muitas mesas, né? O que é qualidade na educação infantil? É acesso, é permanência, é aprendizagem, é currículo, é professor, é pedagogo, né? Pedagogas, as mulheres estão lá com os bebês e as crianças bem pequenas, no cotidiano dos municípios. A gente tem o selo Unicef, que trabalha atualmente com 2.023 municípios do semiárido e do território amazônico. E dentro do selo a gente tem um resultado sistêmico, que chama Resultado Sistêmico 1, para o desenvolvimento da primeira infância, que tem 4 grandes trabalhos na educação infantil. Então, a gente tem trilha formativa, e eu vou depois destrinchar isso nos outros slides, e vocês vão ver que, mesmo não estando no selo, qualquer município tem acesso, por exemplo, às formações que estão nas trilhas, tanto da educação infantil, como da alfabetização e multiletramento. A gente tem o Deixa Que Eu Conto, quem conhece? Levanta a mão aí. Pouca gente, isso é rotatividade. Porque o ano passado, no fórum da Undime, a gente falou do Deixa Que Eu Conto. A gente tem as práticas pedagógicas de qualidade e a gente tem trabalhado com o INDIC, uns indicadores de qualidade da educação infantil. A gente tem uma estratégia que chama UAP, Unidade Amiga da Primeira Infância, em 6 grandes capitais, que também trabalha com os indicadores de qualidade. Não sei se vocês lembram, mas a gente tem uma das dimensões dentro do INDIC de multiplicidade de experiências,
E lá a gente tem indicadores que perguntam sobre experiências com as letras, os números, o faz de conta, o simbólico, né? E a gente tem aí um grande aliado, que é o PIA, Primeira Infância Antirracismo, e quem não conhece, precisa conhecer. A gente está com um stand aqui fora que tem esses materiais, vocês podem ir lá pegar. Então, o selo tem esse foco no semiárido amazônico e na Amazônia. A gente tem realizado, né, o INDIC, e a gente tem hoje mais de 13 mil unidades de educação infantil que realizaram o INDIC e criaram estratégias para melhorar seus indicadores, inclusive de experiências e possibilidade de experiências com as crianças, né? A gente tem dentro do selo as práticas pedagógicas de qualidade que trazem aí o Deixa que eu conto, né? Uma plataforma com mais de 300 podcasts, histórias, brincadeiras, curiosidades, abertos aos municípios, né? A gente tem um documento que chama Possibilidades Pedagógicas para o uso do Deixa que eu conto, e que daí pode ser utilizado, está todo vinculado à BNCC, aos campos de experiência, aos direitos de aprendizagem. E aí temos aí esses 4 grandes cursos dentro do ambiente de aprendizagem do Unicef, que pode ser acessado por todos vocês, todos os municípios. E aí a gente tem 4 grandes cursos dentro da educação, né? A avaliação no atendimento da educação infantil, gestão de qualidade na educação infantil, práticas de qualidade e espaços materiais e interações, tempos de qualidade na educação infantil. Então, acessem aí o AVA do Unicef, busquem os cursos. Eles têm ajudado professores que estão no selo, mas professores e gestores que também são de municípios que não estão no selo. E aí eu queria falar, em especial, das práticas de qualidade. A gente vem acompanhando esses 2023 municípios que nos dizem sobre as práticas que estão acontecendo na educação infantil em seus municípios. E aí eu trouxe Pedra Branca do Ceará. Está aí? Cadê o Ceará? Foi embora? Não, né? O Ceará fica, gente. Cadê? Ceará. Pedra Branca está aí? Não. Olha só. A gente tem mais de 22 mil práticas relatadas por 1.511 municípios no Brasil. A gente fez uma busca com o termo alfabetização. Depois fizemos uma busca com o termo letramento. E eu encontrei essa prática de Pedra Branca. Pedra Branca utilizou uma história do Deixa que eu conto, que chama O Roxinol na Estrada. E aí Pedra Branca nos disse isso: olha, levamos nossas crianças para conhecer essa história curiosíssima de um pássaro mágico e depois brincar com as trilhas e imaginação. Na sala de aula foi estendido um tapete, as crianças colocadas deitadas em círculo e o som no meio do tapete. As crianças ficaram em silêncio para ouvir atentamente aí a narração da história. Quando levantaram, na lousa havia imagens de aves distintas, alguns bem conhecidos. E o roxinol?
com o objetivo de que eles identificassem qual era o animal certo, quem era o roxinol. Quem conhece o pássaro roxinol? Ele sabe cantar? Vocês conhecem o som que só ele sabe fazer? Identificado, colocou-se o som do roxinol para que eles pudessem ouvir e depois reproduzir, brincar com o som. A seguir, as imagens da lousa foram utilizadas para que os alunos reproduzissem os sons característicos das outras aves e saber se conheciam todos pelo nome, quais já haviam visto. Em um segundo momento, utilizamos a música Brincar de Caminho do Arvoredo para desenvolver coordenação motora. As crianças que deveriam seguir daí uma trilha demarcada no chão das salas. Seguiu-se as atividades de pintura e alfabetização, utilizando as palavras trabalhadas na música e os sons, finalizando com correção e reforço de sílabas. Olhe bem, a gente tem aqui um universo de possibilidades e de práticas relatadas pelos municípios. O PIA é um material que vocês podem acessar livremente no site do Unicef. É uma estratégia para a prevenção de impactos, do racismo no desenvolvimento infantil. A gente sabe o quanto isso prejudica, obviamente, o desenvolvimento das crianças. E a gente tem formas de promover, de fato, o antirracismo desde a educação infantil, desde a primeira infância. Então, a gente também tem um material aí importante, formativo, para os professores, para os profissionais que atendem as crianças, não só na educação infantil, mas na saúde e na assistência social também. Por fim, gente, eu trouxe Manuel de Barros, que nasceu em Cuiabá, que a educação infantil bem conhece, que brinca com as palavras, como a educação infantil precisa brincar. Ele tem uma poesia, e eu tirei um trechinho, que diz: eu queria aprender o idioma das árvores, saber as canções do vento nas folhas da tarde. Eu queria apalpar o perfumes do sol. Manuel de Barros nos ensina o prelúdio que precisa acontecer no cotidiano da educação infantil. Então, o brincar, a interação, as emoções, a música, precisa fazer parte do cotidiano. A gente precisa garantir histórias, brincadeiras e interações de qualidade para os bebês e para as crianças do Brasil. E eu acho que só vocês, dirigentes, professores, podem realmente fazer com que isso aconteça. Queria agradecer em nome do Unicef e dizer que a gente está à disposição para trocar com vocês. Muito obrigada. Professora Carol, nós agradecemos imensamente as suas contribuições. Penso que foi uma mesa bastante profunda. Discutimos aquilo de mais importante que nós temos na sociedade, que é a infância, que são nossas crianças. E, como eu falei no início da minha fala, a maioria, praticamente 99% de toda a educação infantil está sobre a responsabilidade dos municípios, de cada dirigente municipal de educação que está hoje aqui presente. Nós temos essa plateia, cerca de quase 2.000 dirigentes participando. Pensa, se cada um de nós que estamos aqui levarmos um pouco desse conhecimento em relação a tudo que foi exposto aqui, em relação à função social da educação infantil e o respeito às suas especificidades, eu tenho certeza que muita coisa nós podemos fazer para mudar esse cenário. Eu agradeço imensamente a participação de todas vocês e vamos agora, então, já encerrando essa mesa e convidando a todos para permanecer aqui, que nós temos, então, a foto do Busca Ativa e a última mesa já para encerrar. Muito obrigado.
Obrigada.